queria tanto ter, assim, um unicórnio voando aqui no estúdio para interagir comigo. Acho que ia ser legal. Vocês não acham também, não? Como é que eu faço, hein? Já sei. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um abaixo-assinado com a equipe aqui do Como Será para entregar pro diretor essa reivindicação. Galera, quem achar que faz sentido um unicórnio aqui, apresentando comigo, voando, divertindo aqui no estúdio, assina, mas é só quem quiser, tá, Milk? Você quer? Beleza, Bruninho também. Quem quiser vai assinando, colaborando aí, porque união faz a força, né? Obrigada, hein, meninos? Valeu. Olha só, pessoal, eu já tenho aqui 20 assinaturas. Acho que já tá bom, hein, diretor? O que você acha? Ele falou assim, senhora. Opa, adorei. Ó, que máximo. Era exatamente assim que eu tinha imaginado, sabia? Gente, para tudo, né? Que isso foi uma brincadeira, claro. Mas você também pode promover um abaixo-assinado para criar ou mudar algo que seja realmente importante para você e para sua comunidade, sabia? Só que aí, nesse caso, precisa haver algumas formalidades e tem que estar tudo ali de acordo com a nossa Constituição. Fazendo isso, você pode até mudar uma lei ou criar uma lei nova, porque as leis de iniciativa popular estão previstas na nossa Constituição. A repórter Helena Lara Rezende foi a Rio Branco e a Curitiba para mostrar como nós, cidadãos brasileiros, podemos realizar nossos desejos para um Brasil melhor. Uma praça que é usada pela garotada para conversar, passear, se divertir. Um lugar de convivência no centro de Rio Branco. Mas nem sempre foi assim. Eles vinham para cá, para a praça, e ficavam aquele bando de meninos sem ter casa, sem ter onde morar, morando pela rua. Eles ficavam aqui sempre cheirando cola. De dia aqui frequentava muito dependente químico, hoje a gente não vê tanto, né? Muita gente de rua. Era comum ver jovens e até crianças cheirando cola de sapateiro por aqui e em outros pontos da cidade. Foi em 2004 que essa realidade começou a mudar aqui no Acre. Eu lembro que foi proibido a venda, a gente só compra através com documento, né? Pessoa adulta e com documento, né? E foram os próprios moradores que batalharam para transformar essa história. Para isso, eles puseram em prática o artigo da Constituição Federal que diz que a soberania do povo pode ser exercida por meio do voto, por plebiscito, referendo ou iniciativa popular. A Kátia, que na época já era do Ministério Público Estadual, deu início a uma campanha para que a venda da cola de sapateiro para menores de idade fosse proibida. A campanha recebeu forte adesão da população. Ela coordenou uma grande mobilização em conjunto com a Rede da Criança e do Adolescente para coletar assinaturas necessárias para criar uma lei de iniciativa popular. Foi uma mobilização rápida, todo mundo entendeu a importância, aliada a essas campanhas, passeatas nas escolas, né? Então, cada lugar tinha um posto de coleta. Para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular no Acre, é preciso ter a adesão de 1% do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos 5 municípios, tendo 3% de eleitores em cada cidade. Essa regra varia dependendo do estado brasileiro. Um grande desafio que foi superado pela população daqui. A Lei da Cola de Sapateiro foi a única oficialmente de iniciativa popular aprovada em 30 anos no Brasil. Como esse processo todo de coleta de assinaturas é um processo muito difícil, né, e muito demorado, é claro que havendo uma entidade que apoie, que patrocine, né, esse projeto, ele tem muito mais chance de ir à frente. A Maria da Luz também lembra bem de tudo isso. Ela foi uma das pessoas envolvidas no projeto de lei. A gente tem que ir para a rua, abordar, convencer, argumentar de que é algo bom, que era algo que vinha também proteger a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude e a população, né, de uma forma em geral. Depois de colher o número mínimo de assinaturas, o projeto de lei é encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado.
Viemos com a Kátia até a Assembleia Legislativa do Acre lembrar como foi o dia da entrega do projeto da cola de sapateiro e refazer o caminho que ele percorreu. E esse caminho é exatamente o mesmo desde a Constituição de 88. Encontramos uma funcionária pública que lembra bem desse dia. O que você lembra dessa chegada do projeto de lei aqui na Assembleia? Costuma receber aquele processo pequenininho. E esse, como eram muitas laudas, a gente ficou um pouco assustado. Aí depois foi que a gente veio entender o que se tratava. Como é que seria? Vamos lá. Vamos lá. Aqui neste local que estava posicionado o presidente da casa e os membros do MP, né, para fazer aquela entrega formal naquele momento ao presidente da casa. O projeto de lei, então, seguiu para o plenário e recebeu um número que formaliza o início do processo para ser avaliado. O presidente, nesse momento que ele recebe, não daria para a gente conferir todas aquelas assinaturas, né? E aí foi para o jurídico conferir realmente se estava preenchido todos os pré-requisitos exigidos na Constituição. Essa conferência foi feita na Subsecretaria de Atividades Legislativas. Depois que a subsecretaria avaliou que o processo estava dentro da legalidade e da constitucionalidade, ele voltou para o plenário para ser votado. E esse momento histórico, claro, foi acompanhado de perto. E aí, como é que foi? O que você lembra, Kátia? Da emoção, né? De ter nosso pleito realmente sido atendido pelos deputados, foi a unanimidade, né? Pela relevância do tema. Era uma coisa diferente. Era algo, primeiro, aquela coisa de ser primeiro da casa, tudo, e votação. Quando você fala primeiro da casa, era o primeiro projeto de lei de iniciativa popular de todo o Estado. De todo o Estado, primeiro. Então, era coisa muito... Bem especial. Bem especial, histórico, né? Nos anais da casa ficou algo bem histórico, né? Depois de aprovado no plenário, o processo voltou para a Subsecretaria de Atividades Legislativas. Lá ele foi reescrito em formato de lei e encaminhado ao governador. Depois que ele assinou e sancionou a lei, devolveu para a Subsecretaria de Atividades Legislativas. Só então, a nova lei foi publicada no Diário Oficial e passou a valer. É uma conquista, né? Saber que a gente participa de algo que traz um resultado, que traz um benefício para as pessoas, que pode ter mudado a vida de tanta gente, né? O percurso, o caminho da vida de hoje, pessoas que estão adultas, né? E de outras que eram adultas e que hoje, né, já estão idosas. E saber que a gente teve, né, o nosso momento também nessa participação, mesmo que as pessoas não saibam, mas a gente fica feliz porque nós cumprimos aquilo que entendemos que é correto. Assim como podemos fazer um projeto de lei estadual, também é possível que brasileiros de estados diferentes se unam para pensar uma lei federal que vale para todo o país. Por isso a gente veio a Curitiba mostrar o exemplo de um projeto de lei de iniciativa popular que está em andamento no Congresso Nacional. Ele foi criado por um grupo do Ministério Público Federal aqui do Paraná e já atingiu mais de 2 milhões de assinaturas de eleitores de todos os estados do Brasil. O projeto de lei das 10 medidas anticorrupção foi criado para combater a corrupção e outros crimes contra o patrimônio, como o enriquecimento ilícito de agentes públicos. Essas 10 medidas elas tinham um tripé de sustentação. Elas eram, num primeiro momento, medidas destinadas à prevenção. No segundo ponto, né, de apoio, medidas destinadas a facilitar a repressão de atos corruptos já praticados. E, num terceiro momento, medidas que também tinham por objetivo facilitar a recuperação do dinheiro desviado. Para aprovar um projeto de lei federal, é preciso ter as assinaturas de, no mínimo, 1% do eleitorado do Brasil inteiro. Hoje, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Elas precisam estar distribuídas em pelo menos 5 estados. E em cada um deles, 3 de cada 10 eleitores devem aderir ao projeto. Foram feitas centenas, se não milhares de palestras sobre o que representavam essas 10 medidas. Essas palestras elas foram feitas em todos os estados da federação e com isso, com esse efeito em rede, as medidas foram sendo conhecidas no Brasil todo. Os voluntários, a população, várias entidades da sociedade civil começaram a coletar assinaturas daqueles que acreditavam nas medidas e que apoiam sua assinatura lá para que os nossos congressistas pudessem discutir a questão.
Conferir manualmente tantas assinaturas é um trabalho praticamente impossível. Por isso, o projeto de lei das 10 medidas anticorrupção não tem previsão de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Não pode assinar eletronicamente. Não basta assinar um manifesto ou uma petição eletrônica. É preciso que assine fisicamente. Seria necessário que as mais de 2 milhões de assinaturas fossem conferidas à pessoa signatária, se o nome da pessoa signatária conferia com o título de eleitor e se ela efetivamente residia e votava no domicílio eleitoral que ela declarou. Isso é uma lacuna muito grande. A Constituição não prevê, e não deve prever mesmo, porque isso não é matéria para a Constituição, mas não tem nenhuma lei regulamentando como funciona essa questão da iniciativa popular, assim como não tem no regimento interno da Câmara nenhum detalhamento de como é feita essa validação. Então, se você me permite uma opinião, eu acho que estaria mais do que na hora de se avançar nisso. Por que não, por exemplo, uma entidade tem uma ideia de iniciativa popular, registra esse projeto na Justiça Eleitoral e aí todo eleitor que quisesse aderir a isso compareceria lá na sua sessão eleitoral e assinaria ou faria na urna eletrônica de alguma maneira e o TSE em Brasília iria colhendo esses dados. Quer dizer, não seria difícil, a estrutura para isso existe. Alguns projetos de lei propostos pela sociedade acabam sendo adotados por algum parlamentar. Isso viabiliza a votação da lei no Congresso, já que a exigência da conferência das assinaturas deixa de existir. Nesse caso, apesar das propostas terem surgido da sociedade civil e terem tido a adesão de milhares de pessoas, elas não são consideradas formalmente como projetos de iniciativa popular, porque não passaram por todo o processo exigido pela Constituição. As assinaturas do projeto de lei das 10 medidas anticorrupção estão todas aqui, nessas prateleiras. Já pensou como seria bem mais fácil se toda essa papelada coubesse na palma da nossa mão? Se as assinaturas ficassem aqui dentro e ainda por cima com validação automática? O aplicativo Mudamos é um caminho para que isso se torne realidade. Ele foi criado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, uma organização não governamental. O objetivo do aplicativo é ajudar o cidadão a criar uma lei em qualquer uma das esferas, federal, estadual ou municipal, coletar as assinaturas e validá-las num processo totalmente informatizado. O aplicativo também oferece informações sobre os direitos de participação dos cidadãos nas decisões do país. Ao mesmo tempo que a gente divulgou o aplicativo com uma forma de facilitar a participação das pessoas através de lei de iniciativa popular, a gente percebeu que muitas pessoas não conheciam e não sabiam que esse direito existia. Usar o Mudamos é simples. Basta baixar o aplicativo, que é de graça. Aqui você encontra todas as informações sobre uma lei de iniciativa popular. Para criar um projeto é só clicar no ícone PL e colocar lá a sua ideia. A equipe responsável pelo aplicativo ajuda a formatar o projeto de lei para que ele, por exemplo, não tenha nenhum conteúdo que seja inconstitucional. E o principal, o Mudamos também facilita a coleta e a validação das assinaturas. Com o Mudamos, as assinaturas podem ser individualmente verificadas de forma eletrônica e automatizada. Em 2 horas você consegue ter a verificação automatizada de 1,5 milhão de assinaturas. O aplicativo foi lançado no início de 2017, mas ainda não há nenhuma regulamentação oficial que permita que ele seja aceito pelas instituições brasileiras como instrumento para coleta e validação das assinaturas. É preciso avançar, é preciso amadurecer, ver o que eu posso fazer para melhorar as coisas, para participar, para dar a minha opinião muito além do voto. Sabia que desde a Constituição de 1988, 4 projetos de lei federal foram propostos pela sociedade, adotados por parlamentares e aprovados no Congresso Nacional? O primeiro foi em 1994. A Lei de Crimes Hediondos foi proposta pela autora de novelas Glória Pérez, depois que a filha dela, Daniela Pérez, foi brutalmente assassinada. O homicídio qualificado passou a ser classificado como crime hediondo, que tem penas mais duras. Outro projeto foi a Lei de Combate à Compra de Votos de 1999. Um instrumento importante para evitar que prefeitos, governadores, deputados, vereadores ou qualquer outro representante político
use as facilidades do seu cargo para distribuir dinheiro ou serviços em troca de voto. A Lei de Moradia Popular de 2005 determinou a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para garantir recursos para compra, construção ou reforma da casa própria à pessoa de baixa renda. O quarto projeto proposto pela sociedade e que virou lei foi o da Ficha Limpa de 2010. Ela põe de castigo, por 8 anos, sem poderem se candidatar, os políticos que tiverem sido condenados em processos criminais na segunda instância, que tenham sido cassados ou que renunciaram para evitar a cassação.